Então, muito bom dia a todos, uma vez mais. Paz do Senhor, a quem nos escuta e nos vê esta manhã de domingo. Vamos retomar o estudo bíblico sobre as epístolas pastorais, nesta agora quarta sessão de 6, que nós vamos cumprir num estudo bíblico acerca destas epístolas. Temos vindo a levantar algumas questões, algumas temáticas que as epístolas pastorais, nomeadamente abordámos a primeira e já a parte da segunda carta de Timóteo. Temos visto alguns temas muito interessantes para a igreja dos dias de hoje, que podemos vir levantando neste estudo, nestas cartas pastorais. E hoje queria trazer-vos também alguns temas muito interessantes para podermos abordar com alguma calma e serenidade aquilo que a palavra de Deus diz ainda ao nosso coração para os dias de hoje e para as nossas igrejas e para as nossas lideranças. Eu gostaria de abordar um tema que tem a ver com uma expressão que está na Bíblia também, e nós já vamos passar a ler, um tema que diz: eu sei em quem tenho querido. Esta é uma temática que Paulo também aborda na segunda carta a Timóteo. E reparem, ele na primeira carta que escreveu a Timóteo, era evidente a preocupação que Paulo tinha em alertar este jovem obreiro que tinha sido deixado ficar propositadamente na igreja em Éfeso para orientar ali aquela igreja e pastorear em relação aos falsos mestres e aos ensinamentos perigosos contra a fé cristã, e nós já abordámos isto nas sessões anteriores, não é? Já nesta segunda carta, eu diria que podemos perceber que Paulo efetivamente dedica-se a ensinar sobre alguns aspectos práticos e muito específicos de caráter muito pessoal a Timóteo. E Paulo começa a segunda carta lembrando a sua origem e a sua firmeza na fé, e demonstrar o cuidado que Paulo tinha extremado com a vida espiritual deste jovem obreiro, lembrando também, inclusive, a sua origem familiar e a origem, esta proveniência familiar de Timóteo, uma proveniência cristã, como um exemplo para nós crentes dos dias de hoje e um exemplo para as nossas igrejas cristãs também. Paulo, escrevendo da prisão, irmãos, Paulo demonstra o seu caráter cristão fortalecido na fé em Jesus. Isto é muito importante, quando na verdade muitos, sem estarem minimamente presos nos dias de hoje, não é? Muitas das vezes, face às suas circunstâncias, não conseguem ficar firmes na fé, enquanto que Paulo, mesmo sobre o aprisionamento, ele mantinha-se firme na fé e fazia questão de reafirmar isso e demonstrar isso, não é? Então isto é um excelente exemplo para os nossos dias, é um excelente exemplo para o fortalecimento da nossa fé cristã. Quando olhamos para estes exemplos, como este exemplo de Paulo, que mesmo diante destas circunstâncias de estar preso, ele estava forte, não é? Ele estava muito forte, forte no Senhor, não é? A prisão é um lugar que destrói muitos, levando-os inclusive até à descrença, não é? Se olharmos para as circunstâncias e aquilo que passa à nossa vista nos dias de hoje, que vemos nas reportagens, a prisão é um lugar que não é de todo satisfatório. Então, naquela altura de Paulo, nem consigo minimamente perceber até que ponto é que aquilo pode destruir e levar à descrença total e absoluta. Contudo, Paulo, por meio destas cartas, ele comprovava, irmãos, que podia estar preso fisicamente, não é? Confinado a uma cela, a espaço muito reduzido, uma fraca alimentação, mas o seu espírito na fé, irmãos, estava perfeitamente livre o suficiente para continuar a servir a Deus, nomeadamente estando próximo, ainda que à distância, dos seus obreiros. Ele redigia cartas para animar, ele que estava naquela circunstância, ele animava, ele exortava, ele orientava jovens obreiros, como fez aqui com Timóteo, não é? E se lermos 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 9,
as referências bíblicas, irmãos, vão passar aqui todas em tela, de fundo, para poderem ir acompanhando as leituras. Na 2 Timóteo 2,9, ele diz: por isso sofro trabalhos e até prisões, como que um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Ele é muito claro, não é? Ainda que me aprisionem fisicamente, a palavra de Deus tem toda a liberdade através de mim, Paulo, não é? E eu gostava muito de fazer aqui um paralelismo aos dias de hoje, e nomeadamente esta circunstância do confinamento e desta pandemia que nos tem rodeado. Reparem bem, lembremos-nos deste confinamento. Quando expomos a palavra de Deus a esta nova circunstância, Paulo aprisionado, confinado, não em casa, mas numa cela, maltratado, mal alimentado, seguramente, em circunstâncias desumanas, quase certeza. Ele dizia, fisicamente estou aprisionado, mas espiritualmente a palavra de Deus tem toda a liberdade. Irmãos, neste confinamento, com todo o conforto que nós temos tido nas nossas casas, é verdade que estamos confinados, é verdade que estamos circunscritos a este espaço reduzido, a uma sala, um quarto, uma cozinha, uma varanda. E a palavra de Deus através de nós, irmãos, será que ela tem estado presa? Será que não é momento oportuno para libertarmos a palavra de Deus que habita em nós, e o conhecimento, o entendimento e a graça do Senhor através de nós, pela sua misericórdia, e ainda mesmo que confinados, será que a palavra que existe em nós não poderá chegar um pouco mais longe? Será que não podemos fazer um pouco mais que aquilo que temos feito até agora? Será que no meio desta circunstância Deus não quereria? Eu até ia mais longe. Será que Deus não exigiria mais de nós? Faça aquilo que nós temos feito, temos divulgado, com tanta tecnologia, com tantos meios à nossa volta e ao nosso dispor, em pleno século XXI, irmãos. É curioso fazermos este paralelismo. Paulo também demonstra que valeu a pena ter contribuído para a formação de um jovem obreiro, o qual, em seu lugar, representava-o tão bem. Timóteo representava muito bem Paulo, onde ele estava, a ponto de ele ser o seu próprio embaixador ali em Éfeso, não é? E Paulo incentivava Timóteo, irmãos, nesta segunda carta, a que não se viesse a envergonhar do Evangelho, da palavra do Senhor, e que também não se sentisse vergonha de próprio Paulo como seu pai espiritual, por este estar preso. Certamente ele tinha esta consciência de que o discípulo de Jesus não se deve envergonhar dele, do Senhor. Se os irmãos abrirem as vossas Bíblias no capítulo 10 de Mateus, e nós faríamos aqui uma leitura do versículo 32 ao versículo 33, a palavra do Senhor diz algo muito interessante. Diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que se negar diante dos homens, aquele que me negar, aquele que negar Deus diante dos homens, Jesus diz que o negará também diante do Pai que está nos céus. E isto deve ser, estes dois versículos devem ter uma análise um pouco profunda da nossa parte. E meditarmos um pouco o que é que Jesus nos está a dizer aos dias de hoje também. Não é? Paulo também declara a certeza e firmeza na fé, irmãos, estimulando Timóteo a não fraquejar em qualquer circunstância. Não é em algumas circunstâncias, é independentemente das circunstâncias, a não fraquejar, a não baixar os braços. Como se diz nos dias de hoje, a não deitar a toalha ao chão. Uma leitura em 2 Timóteo, no primeiro capítulo, no versículo 12, diz, e eu vou fazer a leitura, a parte final deste versículo, diz que por causa deste, padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E que dia é este, irmãos? Aquele glorioso dia em que nós entraremos na presença do Pai. Em que estaremos ali face a face. Em que chegaremos junto do Pai. Onde Jesus já lá está também. É esse glorioso dia, irmãos. E aqui está um excelente exemplo de fé para todos os obreiros.
para todos os tempos. Nunca se deve desanimar. Isto não é fácil, contra mim falando. É um treino que deve ser diário, não é? Mas nunca se deve desanimar, mesmo quando as circunstâncias são adversas. E devemos nos recordar disto. E devemos-nos recordar uns aos outros exatamente disto também. Porque às vezes nós fraquejamos e o nosso próximo deve ser o primeiro a deitar a mão e fazer-nos recordar as promessas que o Senhor tem para nós e os alertas que o Senhor deixa para nós também através da sua palavra. Muito bem. Eu entraria noutra temática que é abordada aqui também na segunda carta de Timóteo, que tem a ver com orações e ações de graça. Orações e ações de graça. Este pastor Paulo, irmãos, sabia das necessidades que Timóteo seguramente tinha. E Paulo orava por ele. Paulo intercedia por ele. Intercedia pela sua firmeza e pela sua vitória espiritual perante as lutas que este tinha que seguramente atravessar, combater, sendo ele um jovem obreiro e seguramente inexperiente nesta fase inicial da sua vida e deste seu ministério. E Paulo passa a expressar este cuidado com Timóteo, dizendo que orava sem cessar, noite e dia, é a expressão que está na Bíblia. Conforme registrado aqui na 2 Timóteo, no primeiro capítulo e no versículo 3, dizendo assim a palavra do Senhor, irmãos. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar eu faço memórias de ti nas minhas orações, noite e dia. E aqui faria um novo paralelismo aos dias de hoje, numa coisa muito interessante que tem a ver com os professores de escola dominical, por exemplo. Recordo-me aqui da questão dos professores de escola dominical. O quão é importante nós orarmos pelos nossos alunos. Eu já nem iria tão longe quanto vai Paulo com Timóteo, sem cessar noite e dia, mas que todos os dias nos pudéssemos lembrar de cada um deles nas nossas orações, como diz aqui como diz aqui Paulo, não é? Em memória de ti, em memória deles, nas nossas orações todos os dias. É tão importante. É tão importante. É tão importante porque as circunstâncias, eu não sei se são melhores ou piores do que aquelas que eram na altura de Paulo com Timóteo, seguramente são bastante diferentes, isso não há dúvida. Mas hoje os nossos jovens estão rodeados de milhentas coisas que os distraem para todos os sentidos e mais alguns, não é? E nós sabemos que a Bíblia diz que o diabo é como que um leão que anda ao nosso redor, deserto, de querer tragar a cada um, sem cessar. Esse também não para, nem noite nem dia. Então é tão importante podermos fazer orações intercessórias para a firmeza na fé e para a vitória na vida de cada um deles. E isso é uma coisa que deve ser feita diariamente. E levanta-se aqui uma questão, depois desta leitura que nós fizemos, que eu gostaria de deixar no ar. Uma questão também para a resposta individual para cada um de nós, não é? Que é, será que nos dias presentes temos pastores, líderes, obreiros, líderes de ministério, professores de escolas dominicais, etc., que oram pelos mais novos, em verdadeiro e sincero amor de Cristo? Será que isto acontece? Será que está acontecendo na minha vida? Será que está acontecendo na tua vida? E sem dúvida, irmãos, que nos dias de hoje, esta oração sincera e verdadeira em amor, se eu pudesse fazer um slogan publicitário, dizia assim: oração verdadeira em amor precisa-se. Porque nestes tempos, toda oração é pouca. E muitos destes jovens obreiros e até mesmo dos nossos jovens na igreja, ressentem-se de alguma falta de interesse às vezes. Nomeadamente até daqueles que um dia já lhe impuseram as mãos e já oraram por eles pessoalmente e presencialmente, não é? Porque as nossas vidas é um corre-corre tão grande e às vezes estamos tão ocupados com tanta coisa, não é? Que às vezes esquecemos estes pormenores tão importantes. Muito bem.
Devemos seguir este exemplo de Paulo, irmãos, que tendo enviado Timóteo para supervisionar esta igreja lá em Éfeso, Paulo nunca deixou de considerar Timóteo como filho na fé, tal como nós podemos confirmar lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 2, e que nós já abordámos isto também nas sessões anteriores. Este sentido de paternidade, de proximidade, de carinho, de zelo. E Paulo nunca deixou este filho na fé entregue a estas pesadas tarefas que ele havia de desenvolver. Precisamente por isso é que Paulo, mesmo no meio da prisão, mesmo em plena prisão, Paulo decide continuar a escrever, a animar, a estimular, a dar ânimo, a exortar, por exemplo, a Timóteo. Não é? E assim como fez a Tito também, que vamos abordar oportunamente nas próximas 2 sessões. Irmãos, recordemos que para que uma carta naqueles tempos chegasse ao seu destinatário, ela podia levar dias, semanas, meses e às vezes até se calhar um ano. Portanto, era um processo lento, este processo de ânimo. Não é? Um outro assunto que nós também destacamos aqui da leitura das cartas de Timóteo tem a ver com a sensibilidade de Paulo. E eu aqui gostaria de vos deixar alguns pensamentos acerca disto. Paulo, para além de ser um expoente máximo como apóstolo de Jesus, não é? Isso também já percebemos, as suas qualificações ministeriais eram muito fortes, muito reconhecidas por todos aqueles que estudam a palavra do Senhor, mas Paulo não descurava o lado emocional e o lado humano do ministério. Isto também é um grande ensinamento para as lideranças de hoje, porque as coisas não são só números e não são só matemáticas. A sensibilidade faz parte desta equação. E um exemplo para a liderança, há casos em que o obreiro ou é ou julga-se tão importante, tão eficaz, tão eficiente, que às vezes esquece dos aspectos humanos e emocionais da igreja, isto é, dos crentes individuais. E depois acabam por dirigir o rebanho como se fosse uma organização puramente técnica, racional e às vezes até fria. E lembrar-se do rebanho, lembrar-se de ovelha em ovelha, de cada crente, de cada alma que lhe foi confiada na mão, os aspectos humanos e emocionais, é muito importante. Recordando agora precisamente a altura do confinamento, uma chamada telefónica, um SMS, uma visitação, nem que seja do lado de fora pela janela, um relembrar que estou aqui, um relembrar que estou cá, um relembrar que continuo a orar por ti. Esta relação um a um, esta proximidade, é algo que nós não podemos descurar na nossa igreja, nem nas igrejas em geral do Senhor. Porque a igreja é feita de pessoas e é o somatório das pessoas que fazem a igreja do Senhor. E as pessoas são feitas de sentimentos e desta carga humana. Não é? Não somos só números. E este ensinamento Paulo deixa bem aqui, bem claro a Timóteo. E alerta Timóteo para que nunca perca este hábito. Há casos, recordando-nos de casos, e não especifica nenhum em concreto, mas existem estes casos, irmãos, em que o obreiro às vezes até se sente que quando não atinge as suas metas, e geralmente estamos às vezes a falar em questões tão básicas quanto isto, números de assistências, casas a abrir, esta questão de abrir mais casas, contabilizar o número de crentes a subir na igreja, e às vezes quando considera que não atinge estas metas, alguns deles até se sentem dispensados. Não é? E estas não devem ser as principais características, irmãos, que norteiam o ministério cristão. Acima de tudo, a carga humana é o mais importante. E Paulo também diz a Timóteo, depois de algum tempo cumprida esta missão em Éfeso, irmãos, que desejava vê-lo de perto, e que se lembrava das lágrimas de Timóteo, também muito curioso. Vejam a questão sentimental de Paulo, aqui redigida nesta carta. Lembrava-se das lágrimas de Timóteo, e diz ele para ser confortado
com a sua presença. É curioso. Lembramos, irmãos, que Paulo estava preso em plena perseguição de Nero aos cristãos, conforme está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, em que diz: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. E lembremos também, irmãos, que Paulo fora abandonado por muitos amigos, tal como está aqui na 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 15, em que diz assim a palavra do Senhor: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Amigos de Paulo, que depois, quando chegou a hora mais difícil, Paulo viu-se sozinho. Portanto, a questão emocional, a questão sentimental de Paulo a aflorar e a vir ao de cima, não é? E Paulo, acima de tudo, também, quando redige esta segunda carta a Timóteo, relembremos da questão cronológica que nós vimos logo na primeira sessão, é pouco antes do final do seu ministério e da sua morte. E Paulo sentia que estava a chegar o fim do seu ministério. Daí Paulo seguramente, é este o meu entendimento, esta necessidade de Paulo deixar registado e enviar a Timóteo instruções tão específicas, tão claras, tão frontais, para garantir que este jovem obreiro, que era como que seu filho, seguia o melhor trilho para atingir o fim e o objetivo do Senhor, que era a manutenção da fé e ganhar almas para Cristo. Nesta secção da carta, irmãos, podemos perceber o seguinte: de um lado, as necessidades emocionais de Paulo, não é? Como estávamos a ver, o cuidado e o afeto que este velho pastor tinha para com este discípulo mais novo. E também podemos ver, irmãos, do outro lado, que Timóteo era um obreiro igualmente sensível e humano. Porque, tal como lemos ainda há pouco, e mencionávamos ainda há pouco, Timóteo chorava na presença de Paulo. Partilhava seguramente as suas angústias e sofrimentos e sessões ministeriais, e o choro de Timóteo vinha ao de cima. E para aqueles que acham que chorar não é coisa de homem, é só para coisa de senhoras, deixem-me vos dizer o seguinte: chorar faz bem. Chorar faz bem de alegria, e chorar também faz bem quando as emoções são incontidas perante as adversidades da vida. E chorar não só tranquiliza, como equilibra a mente e o corpo, irmãos. Ajuda-nos a serenar também, não é? E se pudermos chorar com alguém ao nosso lado, com quem compartilhar as agruras da vida, parece que ainda sabe melhor. Relembremos que o Senhor Jesus também chorou, irmãos. E Jesus era um homem. E está lá registado o choro do Senhor em João 11, no versículo 35. Outro aspecto que eu gostaria também de aflorar esta manhã seria a formação familiar de Timóteo, que está registada também. E aqui também é muito importante porque remete-nos para a família. Timóteo era um jovem obreiro de caráter exemplar, irmãos. Exemplar. E o seu discipulado começou num lar com o exemplo da sua avó, que se chamava Loide, e com o exemplo da sua mãe, que se chamava Eunice. Ambas eram mulheres judias, foram convertidas ao Evangelho, e os irmãos podem ler isso em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 5. Está bem? Tem esta passagem e esta indicação. Já o seu pai era grego, mas não existe qualquer informação, pelo menos eu não encontrei, qualquer informação que nos mostrasse se o pai se tinha convertido ou não ao Evangelho. Como diz o nosso irmão e amigo, pastor Carlos Fontes, se não ficou registado é porque não é necessário que ficasse registado, e um dia que nós cheguemos ao céu podemos perguntar ao Senhor. Não é?
Isto relembra-nos o papel, irmãos, tão importante da família. Tão importante. E não temos a menor dúvida que a formação familiar de Timóteo contribuiu e incluía bastante, levou muito a que Timóteo guardasse o ensinamento da sã doutrina, e isto é importante nas famílias do dia de hoje, assim como do culto no lar. Não é? Uma família cristã que cultuavam ao Senhor em casa. E se fizermos um paralelismo também aos dias de hoje, vejam a importância do ensino da palavra do Senhor em casa e o culto doméstico. Uma passagem bem conhecida de todos nós, lá em Provérbios, que eu gostava de fazermos esta leitura, que tem a ver com o crescimento espiritual dos nossos filhos, não é? Diz lá em Provérbios 22, no versículo 6, diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esta passagem é tão importante para nos lembrarmos das nossas obrigações e deveres como pais no nosso lar. Mas para isso é necessário que a adoração a Deus em casa, isto é, o culto doméstico, seja valorizado. Ele deve ser valorizado. O culto ao Senhor não é só, aqui no nosso caso, por exemplo, especificamente à quarta-feira à noite e depois as escolas dominicais ao domingo de manhã e o culto à tarde ao domingo, não é? O culto doméstico é algo que pode acontecer, deve acontecer nas nossas casas. A partilha da palavra também deve acontecer nas nossas casas. O ensino da palavra deve acontecer nas nossas casas. O ensino da palavra não é só para as pessoas de escola dominical. É uma obrigação para todo o pai que é crente e para toda a mãe que é crente. E isto também está aqui registado nesta epístola, não é? E depois, muito bem reforçado com esta instrução de Provérbios, irmãos. Um livro de sabedoria. Relembrando uma recomendação que se fazia, por exemplo, na educação judaica, nos tempos mais antigos, se abrirmos, por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 11, fazendo uma leitura do versículo 18 ao versículo 20, também tem lá uma instrução muito importante. E diz assim a palavra do Senhor: pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Concluindo, irmãos, a educação familiar de Timóteo serve bem de exemplo para todas as famílias cristãs da atualidade. Recordemo-nos destes versículos que acabámos de ler agora. Não são sugestões. É de caráter mandatório. Porque que pode um pai e uma mãe entregar de melhor a um filho se não instruí-lo no caminho do Senhor? Uma outra temática também que gostaria de abordar esta manhã convosco tem a ver com a imposição de mãos, que também é uma temática que encontramos aqui nesta carta. No que diz respeito à imposição de mãos, eu diria, e deixava aqui registado algumas coisas, não muitas, mas coisas muito importantes. Paulo conclui esta parte desta segunda carta, irmãos, fazendo referência ao dom de Deus, que existia em Timóteo, pela imposição de mãos de Paulo, que era o seu mentor espiritual. Se abrimos as nossas Bíblias na 2 Timóteo, no primeiro capítulo e no versículo 6, podemos fazer esta leitura. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Esta imposição de mãos é algo muito importante e de uma relevância muito elevada, irmãos. Aquele que impõe mãos sobre outro, falo de consciência.
e falo na certeza do poder do Espírito Santo a quando a execução desse ato, a relevância e a importância que esse ato tem. Vocês reparem aqui uma coisa. Lembro-te, isto 2 Timóteo, portanto, diz Paulo a Timóteo, lembro-te que despertes o dom de Deus. E nós, professores de escola dominical, temos aqui uma obrigação muito interessante, nomeadamente os mais novos, que é despertá-los para os dons que cada um tem, que Deus tem para eles. Nós devemos estimulá-los a encontrar os seus dons e impor-lhes as mãos no sentido de que eles despertem e encontrem o dom de Deus, não de homens, o dom de Deus para cada um deles. Porque o Senhor tem dons para todos na sua igreja, nomeadamente para os mais novos. E eles às vezes esquecem-se que existem dons à disposição de todos, diferentes para todos, para que todos se possam completar uns aos outros para a edificação da igreja e para a glória do Senhor. O Senhor não dá dons para a glória do homem, o Senhor dá dons ao seu corpo para a edificação da igreja e para a glória de Deus. E nós devemos estimular os crentes em geral e os mais novos em particular a encontrarem os dons. Eu seguramente hei de ter os meus e tu que me escutas tens o teu ou os teus e deves procurá-los diariamente junto do Senhor. Isso daria tema para um outro estudo, os dons, mas gostaria de estimular-vos, irmãos, a procurarem os dons que o Senhor tem para cada um de vocês, independentemente da idade. Porque até que o Senhor vos venha buscar e me venha buscar, o Senhor dá dons a cada um de nós para o seu serviço e para a sua glória. E este dom de Timóteo era sem dúvida o dom para o ministério. Este dom que Paulo falava, este que desperta o dom de Deus que existe em ti, este dom foi claro, era o dom de ministério. E a imposição de mãos, irmãos, sempre foi um ritual muito importante e de grande valor, assim como deve ser para os dias de hoje. Reparem aqui alguns exemplos que eu vos trouxe. Por exemplo, Jesus usou as mãos para efetuar muitas curas. Temos aqui uma leitura, por exemplo, em Marcos 6:2, como um exemplo, que diz que e como se fazem tais maravilhas pelas tuas mãos. E Lucas 4:40, que diz ao pôr do sol todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. O dom de cura. Saulo, irmãos, o próprio Saulo foi curado pela imposição de mãos de Ananias. Lemos isto lá em Atos 9:17. Atos 9:17, por favor. E dizia, então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. O próprio batismo com o Espírito Santo, irmãos, era ministrado com a imposição de mãos. E nós às vezes estimulamos os jovens, aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, não é? Nesta busca tão individual, mas o próprio batismo com o Espírito Santo, irmãos, ele era ministrado com a imposição de mãos. Atos 19, no versículo 6. Perdão. Atos 19, no versículo 6. Avança mais um pouco, por favor. Está aqui. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. O
próprio Jesus abençoava as crianças, irmãos, impondo-lhes as próprias mãos. Como diz aqui Marcos 10, 16. E a consagração de obreiros, irmãos, era solenemente realizada com a imposição de mãos do ministério ou do presbitério, assim como nos dias de hoje, assim como fazemos nos dias de hoje, não é? Lá em 1 Timóteo 4,14 e 2 Timóteo 1,16, uma prática que é seguida ainda hoje nas nossas igrejas evangélicas, irmãos. Portanto, a imposição de mãos é um ato solene, é um ato de extrema relevância, é com toda a crença, com todo o nosso querer pelo poder do Espírito Santo em nós, que nós impomos as mãos. É um ato de grande fé, irmãos, de grande fé. Outro tema que também queria abordar convosco tem a ver com o espírito de fortaleza, este espírito de amor e de moderação que está registado também nesta segunda carta. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Não obstante, a tradução do termo espírito estar em letra minúscula, irmãos, trata-se, na verdade, do Espírito Santo de Deus na vida deste jovem obreiro. E este espírito ou é uma presença, e essa presença não é de temor, mas é um espírito e uma presença de fortaleza na vida de cada um, é um espírito de amor na vida de cada um e é um espírito de moderação, de muita moderação. E aqui vamos ver algo tremendo. O Espírito Santo é um espírito de fortaleza, mas as suas ações e as suas atitudes, irmãos, são feitas com muito equilíbrio. O Espírito Santo, quando se move na nossa vida, é sempre com muito equilíbrio, de grande poder e de uma fortaleza extrema, contudo, de equilíbrio. E o poder do Espírito Santo atua com esta fortaleza ao mesmo tempo que atua com amor. Isto é, esta força que ele tem, contudo, em amor e moderação. E assim deve ser pautada a nossa vida, porque somos cheios do Espírito Santo de Deus, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Então nós não devemos ser pessoas de vivermos atemorizadas, mas equilibradas em amor e moderação. Há lugares, irmãos, em que determinados eventos ou celebrações há uma verdadeira falta de equilíbrio no uso dos dons espirituais. E estou a falar de uma forma muito séria e muito franca. Mas isso também já seria tema, se calhar, para uma pregação ou tema para um outro estudo bíblico que tem a ver com a ordem nos cultos, a decência nos cultos e a moderação dos dons espirituais nos cultos. Basta abrirmos às vezes algumas redes sociais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, YouTube. Muita gente, eu gosto de ver alguns cultos online também, não só aqui da nossa igreja, mas assisto a muita coisa na internet. E às vezes damos por nós a assistir coisas com tanta falta de discernimento espiritual e falta de moderação que tem levado igrejas inteiras, irmãos, a algum esterismo sensacionalista tantas vezes e que nada glorifica o nome do Senhor. Então, perante esta declaração enfática sobre o poder do Espírito Santo que Paulo deixa na vida dos crentes e exorta Timóteo, dizendo, 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10, e eu iria ler, diz assim a palavra do Senhor: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, esta exortação mostra-nos que o crente em Jesus
não deve jamais envergonhar-se dele, nem dos seus pastores, que dão as suas vidas pela igreja do Senhor. Não há que termos vergonha, nem de Deus, nem dos nossos líderes, se eles forem cheios do Espírito, em amor, em fervor e em moderação. Paulo estimulou Timóteo a participar destas aflições do Evangelho. Ele sabia do que falava, não é? E falava não por ouvir dizer, ele falava por aquilo que ele próprio experimentava e já tinha experimentado. Não era teoria, irmãos. Paulo passou pelo fogo do sofrimento, do amor a Deus e à sua obra. Timóteo tinha conhecimento das experiências de Paulo, afinal de contas Timóteo tinha esta relação de proximidade com Paulo e Paulo com ele, não é? Eles haveriam seguramente partilhar bastante, daí Timóteo também chorar na sua presença, portanto havia ali uma relação de grande proximidade. E mais do que qualquer outro apóstolo, irmãos, Paulo sofreu de modo muito intenso, no sentido de conseguir cumprir a sua missão. Isto é mais um alerta para nós, não é? Às vezes estamos dispostos a ter grandes missões, mas estamos muito pouco dispostos a ter que sofrer por elas também. E Paulo fez questão de lembrar isso mesmo a Timóteo, irmãos, para que ele não se envergonhasse de Deus, nunca, nem tão pouco do seu próprio pastor Paulo, não é? Perante os inúmeros momentos de tribulação que ele iria experimentar. Timóteo iria experimentar também muitos momentos de tribulação. E esta certeza da vitória, irmãos, que independentemente das circunstâncias, tais como as ondas de um mar agitado, fez clamar Paulo, irmãos, num verdadeiro cântico de vitória. E que seja este cântico, que seja um cântico deste, irmãos, para o nosso dia, para cada um de nós, perante as circunstâncias que tantas vezes, como as ondas do mar, nos querem engolir. Que possamos bradar estes cânticos de vitória. Romanos 8, 37 a 39, diz a palavra do Senhor: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem algo outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos bradar este cântico de vitória e de certeza perante um mar agitado, tantas vezes se levanta contra nós também, não é? Porque nós sabemos que a missão cristã não é uma zona de conforto. Não é uma zona de conforto. Dando sequência às palavras de encorajamento, Paulo diz assim a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 12, irmãos. Desse evangelho fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia. Paulo tinha esta consciência, esta convicção, irmãos, da sua chamada tríplice, isto é, em 3 frentes. Sendo ele constituído, irmãos, pregador, constituído apóstolo e doutor dos gentios. Ele tinha esta certeza, esta convicção. Como pregador, irmãos, Paulo tinha o talento e o dom natural da oratória. Ele era um orador exímio, poliglota, como já tínhamos referido na nossa segunda sessão. Deus usou com essas qualidades, irmãos, para fazer dele o maior intérprete do Evangelho de Jesus e levar este Evangelho e estas mensagens a muitos lugares, a muitos povos. Nosso irmão Zé Carlos falava ali das viagens missionárias, os irmãos que tiveram a oportunidade de ver projetado aqui nesta tela atrás os mapas que ele trazia com as distâncias percorridas por ele nas suas viagens, e Deus usou dessa forma tremenda, com esse dom que ele tinha da oratória e de encarnar os evangelhos de Cristo na sua própria vida, e fez disso com um poder tremendo, um poder não dele, mas um poder de Jesus, de fazer chegar longe o evangelho, né? Longe o evangelho. Como apóstolo, irmãos, Paulo, ainda sendo
ainda que sendo grande numa estatura espiritual, porque espiritualmente ele era grande, irmão, muito grande. Considerava-se ele mesmo como apóstolo menor dos apóstolos. Não é? Em 1 Coríntios 15, 9, ele diz exatamente isso. Não é? Ele considerava-se o menor de todos. Este espírito de humildade que nos devemos pautar todos, não é? Ou tentemos pautar todos. Não é? E como doutor dos gentios, ele reconheceu em si mesmo que recebeu da parte de Deus conhecimento e sabedoria, irmãos, que não foram dados a outros. Se queres sabedoria, pede a Deus, não é? Mas estou convicto que nem todos pedem sabedoria ao Senhor, não é? E o Senhor dá tudo aquilo que pede. Então estou certo que alguns terão mais entendimento e mais sabedoria uns que outros, porque também tem a ver com o interesse que cada um tem em conhecer mais e mais a cada dia ao Senhor. Irmãos, deve ser um objetivo nosso também, irmãos. Que posso eu dar ao outro se eu não tiver nada em mim? Como posso eu levar o Evangelho ao outro se eu próprio não o conhecer e não o viver em mim? Este pedir sabedoria, este pedir de revelação, de entendimento, de discernimento, é algo que deve fazer parte das nossas orações, irmãos. Pedir ao Senhor mais e mais da sua sabedoria. E depois não é só pedir sabedoria e mantermos este livro fechado. Porque pedirmos ao Senhor, dá-nos mais sabedoria, mas, por exemplo, nem sequer lemos os seus livros, nem os livros de sabedoria que aqui estão registados, se calhar o Senhor também não vai ter como nos entregar essa sabedoria, não é? Portanto, há que pôr isto em prática, irmãos. E fazer destes exemplos de Paulo, tal como ele aqui também registra a Timóteo, fazer exemplos para nós, não é? Fazermos exemplos para nós. Este doutorado, irmãos, doutor dos gentios, não é? Foi realizado e concluído na chamada Faculdade da Tribulação de Paulo. Não é? Ele fez este doutoramento, irmãos, quando experienciou e vivenciou todas as tribulações na vida deles, não é? Porque elas trazem-nos ensino, elas trazem-nos paciência, perseverança, resiliência, buscar cada vez mais do Senhor, depender cada vez mais do Senhor, viver na dependência do Senhor. E isso traz-nos ensino, isso traz-nos sabedoria nos caminhos de Deus. E se fizéssemos a leitura em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 11 a 13, nós podemos fazer esta leitura que diz assim: até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente, temos chegado a ser como lixo neste mundo e como escória de todos. Isto é, estas tribulações de Paulo deram-lhe este doutoramento, irmãos. Deram-lhe esta credenciação, deram-lhe esta autoridade, deram-lhe esta resistência, esta robustez, esta vivência da dependência do Senhor e alcançar mais e mais sabedoria de Deus, porque aquele que depende exclusivamente do Senhor, irmãos, o relacionamento é tão próximo, tão de perto, tão junto, tão de perto, que o Senhor se revela constantemente e diariamente à sua vida. E isso traz sabedoria e traz entendimento. Então, amados irmãos, após esta autoapresentação de Paulo, como acabámos de ler, não é? Ele exorta Timóteo a manter-se firme na fé, irmãos, conversando e pedindo para que ele pudesse guardar o modelo das sãs palavras que ele mesmo, Paulo, recebeu da parte do Senhor, assim como Timóteo recebeu da parte de Paulo, tal como está lá registado na Bíblia, na 2 Timóteo, no primeiro capítulo, no versículo 13, irmãos. Nesta fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Conserva o modelo das sãs palavras. Guarda as sãs palavras do Senhor. E Paulo ainda incentiva Timóteo dizendo, lá em 2 Timóteo, no primeiro capítulo, no versículo 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós.
E o que é isto do bom depósito? Que nós aqui lemos, e já lemos estas passagens várias vezes. O que é isto do bom depósito? Que Timóteo tinha que guardar. O que é isto do bom depósito que eu e tu temos que guardar? É todo o entendimento e conhecimento, irmãos, que recebemos da parte do Senhor. Este é o bom depósito. Guarda o bom depósito. Guarda aquilo que já aprendeste. Guarda aquilo que já te ensinaram. Guarda estas palavras. Guarda este bom depósito. É o tesouro guardado, irmãos, como diz a Bíblia, em vasos de barro, que deve glorificar a Deus, que está lá escrito em 2 Coríntios 4, no versículo 7, irmãos. Que diz assim: temos, porém, este tesouro. O que é este tesouro, irmãos? Este bom depósito. O que é este bom depósito, irmãos? Esta sabedoria, este entendimento, as palavras do Senhor. Então, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que tudo o que tu faças seja de acordo com a sabedoria e o entendimento e o poder de Deus, e não na sabedoria, nem no conhecimento, nem na força do homem. Este é o bom depósito. Precisamos refletir nisto, irmãos. Ler várias vezes isto, depois de ouvirmos aqui esta manhã, podemos voltar a ler as cartas, refletir um pouco depois à luz daquilo que escutámos e que, entretanto, espero eu que o Espírito Santo do Senhor vos possa também falar ao vosso coração e à vossa mente, e depois voltarmos a reler as cartas. As cartas são muito pequenas, mas têm tanta coisa aqui dentro que podemos retirar para nós. Outro tema tem a ver com o fortalecimento na graça. E todo cristão precisa ser forte, principalmente no aspecto espiritual, irmãos. 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 12, diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem os outros. O jovem Timóteo, irmãos, enfrentava desafios além das suas forças, não é? Além do obreiro novo, ele deve-se ter defrontado com homens mais experientes, mais idosos, mais maduros, não é? E que não acreditavam no potencial de Timóteo. Isto até nos dias de hoje nós conseguimos ver isto, não é? Quando aparece alguém mais novo ou acabado de chegar, parece que se dá sempre algum descrédito sobre a questão. E perante esta realidade, e estando tão distante de Paulo, Timóteo estava bastante distante de Paulo, não é? Paulo diz-lhe que ele devia de se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Vocês recordam-se daquela passagem da Bíblia que diz que a minha graça te basta? Paulo estava muito longe de Timóteo para poder lhe dar um abraço e estar ali de perto. E as cartas demoravam muito tempo para a frente e para trás, não é? Então Paulo não desperdiçou a oportunidade de deixar registado na carta e dizer-lhe assim: olha, fortifica-te na graça de Cristo, porque ela te basta. E é isso que nós devemos trazer à memória a cada um de nós. Às vezes, quando nos sentimos desamparados, um bocadinho mais desanimados, ou um bocadinho mais isolados ou sós, fortifica-te na graça de Cristo. A graça do Senhor nos basta, irmãos. Sem dúvida, irmãos, que esta fortaleza do Senhor, que deve fazer parte de qualquer crente, quanto mais da vida de um obreiro em qualquer situação, não é? Que é mais fustigado. Muitas vezes em situações de tranquilidade no ministério, irmãos, o obreiro pode descuidar-se de buscar o poder de Deus e fracassar. Porque o ministério vai bem, as coisas vão fáceis, fica tranquilo, faz lembrar aqueles charcos de água nas savanas africanas, não é? Águas serenas, tranquilas, sem uma brisa de vento, tudo quietinho, e atrai aquele charco de água numa zona árida e de grande calor, os animais a irem beber com sede, não é? Está tudo quieto, tudo direitinho, está a bom tempo, está ameno. Depois esquecem-se, não é? Que por baixo daquelas águas serenas e tranquilas pode aparecer, por exemplo, um jacaré, né? À espreita. E às vezes isto pode acontecer nos ministérios dos obreiros, né? A coisa vai bem, vai tranquila e depois podem-se descuidar, eu posso me descuidar, vocês podem se descuidar de buscarmos a presença do Senhor e esta força que só pode ser adquirida no Senhor. E depois, olha, acabamos por fracassar em algumas áreas. E escrevendo aos Efésios, Paulo disse
Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, precisamos guardar estas palavras como bom depósito, não é? Para nós, no nosso coração. Paulo estava sofrendo, preso, sentindo o abandono dos seus amigos na hora mais triste da sua vida. E se ele não tivesse esta força de Deus, irmãos, se ele não fosse cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não teria resistido, seguramente. Ele não teria resistido. Com este sentimento, Paulo diz a Timóteo que confiasse e ensinasse o que aprendeu do seu pai na fé, isto é, de Paulo, que ele pudesse ensinar isto a homens fiéis e idóneos, com capacidade para esses a seguir ensinarem a outros. Isto tem a ver com o discipulado. Fazer discípulos, não é? E nós, nos dias de hoje, temos que fazer isto. Isto é uma corrida por estafeta. Isto não é sprint, isto é uma maratona. Não há pressa para chegar lá. O que há é ter a certeza que lá chegamos. E pelo caminho, irmãos, nós temos que ir passando o testemunho aos outros e temos que ir abrindo espaço para os outros e para que os outros cresçam, para que os outros façam, para que os outros possam seguir as boas pegadas, o trilho do bom caminho de Cristo, tal como lemos ali em Provérbios, de ensinar o mais novo no caminho do Senhor, até que ele envelheça, não se desviará dele, não é? Isto é maratona, é estafeta, é uma corrida de estafeta, é passagem de estafeta uns aos outros. E era isto que Paulo estava aqui a escrever a Timóteo, e estava a pedir para que Timóteo o fizesse. E Timóteo não podia demonstrar fragilidade, não é? Não podia demonstrar fraqueza, irmãos. Porque, caso contrário, perdia a credibilidade e não teria autoridade suficiente para dar exemplo a outros. E isto também deve acontecer connosco. Eu penso já estar a chegar ao último tema, se não for o último, é o último tema, não, é o último tema que tem a ver com o bom soldado em Cristo. Na 2 Timóteo 2:3, irmãos, a palavra do Senhor diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. E a vida cristã é um misto de alegrias e tristezas, irmãos. De muitas lutas e de muitas vitórias. E Jesus advertiu isso mesmo aos discípulos quando diz lá em João 16:33, diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo, tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E há crentes que não experimentam aflições nas suas vidas, irmãos, porque não se dispõem a viver com o rigor do padrão cristão. E muitas vezes o não viver do rigor do padrão e da doutrina cristã permite, de certa forma, uma zona de conforto em que se calhar até passa um bocadinho mais ao lado de algumas aflições. Tentarem fazer às vezes, e não me interpretem mal por amor de Deus, fazer de uma porta estreita uma porta um bocadinho com as ombreiras um bocadinho mais largas, porque a passagem não sendo tão estreita, torna-se a passagem um bocadinho mais confortável. A questão é que ninguém passa para o outro lado sem ser pela porta estreita. Porta com ombreiras um bocadinho mais largas não leva a lado nenhum. É o não querer muitas vezes vergar a carne e fugir da luta contra o pecado e da luta contra o mundo e da luta contra o diabo. E estas aflições que o Senhor diz que nós teremos, não é podem vir a ter, é nós teremos, e que o Senhor tanto nos exorta para termos bom ânimo mesmo quando passarmos por elas, porque se Deus é connosco e nós somos com o Senhor, Ele diz que aguenta firme, porque eu venci o mundo e assim vencerás tu também. Para esses irmãos que às vezes querem pôr as portas com as ombreiras um bocadinho mais largas, que não se incomodam, mas que se acomodam nas alturas de grandes desafios, o desinteresse pelas coisas de Deus, fazem-se às vezes sentir melhor. Isto é,
às vezes, quando a aflição é grande, eles dizem assim: pá, para não ter que sofrer as coisas do espírito e dobrar a minha carne, bom, como se costuma dizer no ditado popular, longe da vista, longe do coração, então um bocadinho mais longe das coisas do Senhor e pronto, e a coisa também está um bocadinho na zona de conforto e um bocadinho menos de tribulação. Mas a verdade é que é a tribulação que nos dá a perseverança e a paciência, irmãos. Isto só de termos mar, chão e brisa de mar a favor, nenhum veleiro enche a vela e não chega a lado nenhum. E os veleiros em alto mar, irmãos, para chegar a Porto, precisam de vento. E quando há vento, há mar agitado. Portanto, olha, é assim. Ou ficamos à deriva, ou enchemos a vela e vamos chegar a bom porto. Contudo, a palavra do Senhor diz que para aqueles que aceitam tomar a cruz, tal como indicado pelo Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 16:24, diz assim a palavra do Senhor: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto, irmãos, olha, era como eu estava a dizer, né? Deixai a vela, espregai a vela, deixai a vela encher-se de vento, venha de lá o mar picado, que é para ver se a gente chega a bom porto, não é? Renunciando-nos a nós mesmos, e a vida cristã é uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta sem tréguas. Por isso é que existe a figura de soldado de Cristo. Porque é uma luta. É uma guerra entre a carne e o espírito. A vida pode ser comparada à de um soldado que está na frente da batalha. Tantos hinos que nós temos, né, na harpa cristã que fala sobre batalhar com Jesus, nosso capitão, os exércitos do Senhor. Há muitas referências à batalha, à vida armada e ao soldado. E como diz Paulo sobre as aflições como soldado de Cristo, é na luta e nos combates espirituais, como diz a palavra do Senhor, irmãos, pela fé que uma vez foi dada aos santos, que o servo de Deus se fortalece e acumula experiências que o capacitam a ser mais do que vencedor, como está prometido, irmãos, mais do que vencedor. Como está prometido em Romanos 8:37. Um bom soldado nas Forças Armadas não tem outra hipótese senão dedicar-se na vida militar com amor, entrega, dedicação, esforço e disciplina rígida. O que é que isto tem a ver com os crentes? Tudo. Tudo. Porque se somos um soldado do Senhor e a nossa vida é uma batalha, uma guerra espiritual, como soldados devemos nos comportar com atitudes e características de um soldado. Irmãos, eu tive 8 anos de carreira militar. E posso-vos testificar de viva fé e de provas comprovadas que só por grande amor que fazemos, só por uma dedicação total, uma entrega absoluta e com uma disciplina rígida, é que é possível levar uma carreira militar à frente. Por caso contrário, não há futuro numa carreira militar. E se o Senhor nos chama como soldado de Cristo, isto deve ser aplicado também às coisas de Deus. Um bom soldado de Cristo precisa demonstrar a sua vocação para fazer parte deste exército. Não é qualquer um que diz que quer ser soldado, é aquele que mostra e mostra-se capacitado para estar neste exército do Senhor. Não pode servir a Deus agradando ao mundo, irmãos. Isso não pode acontecer. 2 Timóteo 2:4-5 diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O que é que isto quer dizer? Tu tens que provar que estás capacitado para a guerra. Tu tens que te munir da armadura que a palavra tanto nos pede, da armadura do Senhor, e sentir-te capacitado e quereres de crença, quereres de todo o teu entendimento, todo o teu coração, de que és um soldado do Senhor e és disciplinado pelo Senhor
e que te queres posicionar na frente da batalha com o Senhor. Isto não é uma coisa que se impõe, isto não é uma coisa que se lê, isto é uma coisa que nós absorvemos e vivemos em nós mesmos. Quantos na vida cristã, irmãos, ficam para trás? E estão mesmo a terminar, caídos à beira da estrada, caídos pelo campo de batalha, irmãos, porque não vigiaram e não oraram, conforme está indicado lá em Mateus 26, 41. E muitos deles, porque se embaraçaram, como diz a palavra do Senhor, com coisas fúteis e passageiras que se encontram na nossa vida, não é? Quantos? Quantos? E deixaram de ser soldados, não é? Deixaram de ser guerreiros. E chegamos assim ao final, irmãos, desta quarta sessão das epístolas pastorais. Muito haveria e haverá para se continuar a levantar e a escavar e encontrar temáticas nesta primeira e segunda carta de Timóteo. Poderíamos continuar aqui por mais umas quantas sessões a abordar. Não foram abordadas todas, foram abordados aqui alguns aspectos. Mas eu gostaria de deixar reservada a quinta e a sexta sessão, que aí se avizinha, que são as duas últimas, para abordarmos a carta a Tito, que também é importante. Creio que já assim levantámos muita informação útil para as igrejas, para a liderança, para nós como crentes, para nós como pais, para nós como pessoas dentro do corpo de Cristo, para nós como relacionamento entre nós mesmos uns com os outros. Já levantamos aqui tanta matéria para podermos refletir, estudar, voltar a ler ao longo da semana. Então chegamos assim ao final deste estudo bíblico este domingo. Gostaria de voltar a marcar encontro convosco para o domingo que vem às 10 da manhã, online uma vez mais. E irmãos, estimulo-vos a guardar esse bom depósito e a buscar esse dom que é de aprender as coisas do Senhor, irmãos. Ao longo da semana, escutem os estudos que vamos disponibilizando. Graças a Deus somos uma igreja que disponibilizamos estudos bíblicos para que os irmãos possam refletir, para que eu possa refletir, para que todos nós possamos refletir. E depois, ao longo da semana, voltar a reler e voltar a meditar sobre aquilo que falámos, irmãos, para guardarmos este bom depósito em vasos de barro, na certeza da chegada àquele glorioso dia, não é? Na presença do Senhor. Que Deus vos guarde ao longo da semana e ricamente vos abençoe. E até domingo.